Há 4 anos que eu leciono sobre SAI e há 4 anos a pergunta que eu mais recebo é: Fabio, como que eu faço um diagnóstico de enfermagem? Ou, Fabio, como é que a gente usa o NANDA? Então, essas duas perguntas vão ser respondidas neste vídeo de hoje. Fala enfermagem, tudo bom com vocês? Eu me chamo Fábio e sejam muito bem-vindos ao Enfermagem Total. E sim, é isso que eu falei para vocês na introdução. Hoje o nosso papo vai ser sobre diagnóstico de enfermagem. Um tema que para mim, para quem já acompanhou o canal Enfermagem Total aqui desde o antigo canal Enfermagem Total, sabe que eu falo direto sobre isso, trago casos clínicos para a gente debater e esse é um dos principais vídeos que eu acho, né, para que eu faça agora nesse reinício de canal, né, nesse novo Enfermagem Total que está recomeçando, para que a gente volte para os nossos conteúdos. Vou começar a trazer caso clínico, etc. Mas tudo tem que partir de um princípio, de como é que eu faço um diagnóstico. Então, hoje nessa aula a gente vai aprender a como utilizar o NANDA, né, como que o NANDA funciona e como fazer um diagnóstico de enfermagem. Lembrando que a gente pode estar utilizando, eu, Fábio, em especial, utilizo duas taxonomias com mais frequência, que é a taxonomia NANDA, para diagnóstico de enfermagem. Inclusive, saiu um vídeo aqui recentemente sobre o novo NANDA, né? Então, você pode estar vendo aqui no cardzinho. E também utilizo muito a CIP, tá? Possivelmente, quando sair agora a nova CIP, também vou trazer vídeo aqui no canal falando sobre a nova CIP. Então, hoje a gente vai aprender a utilizar, entender como é que funciona, na verdade, o NANDA, a estrutura NANDA, e como fazer um diagnóstico de enfermagem. Qual que é a nossa linha de raciocínio, qual que é o passo a passo que eu tenho que seguir para chegar num diagnóstico de enfermagem. Logo, logo, trago também sobre CIP. Então, aí eu já vou trazer um caso clínico e a gente vai trabalhar em cima da CIP, como é que a CIP funciona, como que ela é organizada, como que eu trabalho com ela da melhor forma. Certinho, gente? Então, vamos começar aqui com o nosso conteúdo nos slides. Começando primeiramente por o que é um diagnóstico de enfermagem. Essa é a principal pergunta que tem que ser respondida por nós, certo? Que o diagnóstico de enfermagem é uma análise, um julgamento e uma interpretação clínica dos dados da entrevista, exame físico, prontuário, exames e afins. Então, você foi lá, primeira etapa do processo de enfermagem, lembra lá, coleta de dados, né? Coleta de dados, exame físico, histórico de enfermagem. Você coletou todos esses dados, você vai transformar isso em problemas, né? Você vai achar os problemas, né? Se fosse um caso clínico escrito, se o paciente fosse um caso clínico escrito, a gente pode grifar quais são os problemas que a gente encontrou nesse paciente, e em cima desses problemas a gente vai achar os diagnósticos de enfermagem, certo? Lembrando que, tá ali no último tópico, aqui do nosso slide, a gente já chega lá. Na sequência, eu vou transformar os dados coletados em diagnóstico de enfermagem, como eu acabei de falar. Isso exige um conhecimento técnico-científico e pensamento crítico. Essa é a hora que os estudantes de enfermagem bugam. Por que, Fabio, que a gente buga quando fala nessa questão de técnico-científico, pensamento crítico? Porque esse é o momento em que você vai unir a teoria com a prática. Esse é o momento em que o paciente deixa de ser um caso clínico e é uma pessoa na sua frente. Tá? E o pensamento crítico, né, o conhecimento técnico-científico, eles têm que andar lado a lado. Então, esse é o momento em que você vai... Vamos pensar no caso clínico. Você leu no caso clínico que o paciente tem uma DPOC. É relevantíssimo para a gente fazer diagnóstico de enfermagem que o paciente tem uma DPOC. Vamos chegar já no terceiro tópico, né? A gente não tem que se prender a um diagnóstico médico, mas vamos lembrar, DPOC, o paciente vai ter o que provavelmente? Insuficiência respiratória, o paciente já tem um enfisema de base. Tá? O que é um enfisema? Então o paciente está com uma dificuldade respiratória, já tem um comprometimento ali da região pulmonar. Esse paciente está utilizando oxigênio? Esse paciente já utiliza oxigênio em casa? Cilindros de oxigênio em casa? Se sim, como que ele consegue? Ele mesmo tem que buscar? É um idoso? Família ajuda? Isso tudo, lembra? Eu já cheguei, né? Peguei um diagnóstico médico, que eu não tenho que teoricamente considerar, mas eu tenho que considerar o que esse diagnóstico médico está fazendo com o ser humano. E a enfermagem vai trabalhar em cima das respostas humanas do paciente. Essa é a grande diferença entre diagnóstico médico e diagnóstico de enfermagem, tá? Diagnóstico médico, o médico vai olhar para um paciente e vai identificar a doença que ele tem e o que eu tenho que fazer para
sanar essa doença, que a pessoa não tenha mais isso enraizado nela. A enfermagem tem que olhar para o paciente, considerar a doença que ele tem e falar, beleza, o que a doença está fazendo com essa pessoa, com esse ser humano? A família está ajudando? Como que está o ciclo social? Como que está a vida, a questão espiritual? Como é que está a questão física desse paciente? Eu estou olhando para a pessoa, estou pouco me deixando para a doença. Tá? Então, essa é a grande diferença. A enfermagem tem que sempre focar na resposta humana frente à doença, certo? E aí que a gente acaba entrando aqui nesse terceiro tópico do slide. Diagnóstico de enfermagem não depende do diagnóstico médico, tá? Você pode levar em consideração? Pode. Eu mesmo, Fábio, utilizo muito diagnóstico médico. O médico chega para mim e fala, Fábio, o paciente está com enfisema. Show! Então, vou trabalhar em cima. Beleza, vou lembrar da questão fisiológica, físico-patológica do enfisema. Não é à toa que a gente estuda isso na faculdade, tá? Não é só pra gente, sei lá, brincar de médico. Se tem alguém que está assistindo isso aqui que acha que é por isso, né? Mas não, a gente estuda todas essas doenças para a gente entender como que elas atuam dentro do organismo do paciente e que a gente consiga prever lá na frente o que o paciente precisa que a enfermagem faça, que a gente ajude, quais são os problemas de enfermagem que a gente vai trazer para frente a esse diagnóstico, certo? Então, tá aí uma grande... Esse é o princípio fundamental. Essa parte que a gente conversou até agora é o fundamento de um diagnóstico de enfermagem. Tá? Por que a enfermagem faz diagnóstico? Qual é a diferença entre diagnóstico de enfermagem e diagnóstico médico? Diagnósticos de enfermagem tem 4 tipos diferentes, segundo a taxonomia Nanda. Tá? Lembrando que aqui essa aula está sendo focada totalmente sobre Nanda, certo? A gente tem problemas reais ou problemas presentes. Então, o paciente tem esse problema, tá? O paciente tem risco de queda próximo já. Mas o paciente tem uma hipertermia, tá? Que é um diagnóstico de enfermagem da taxonomia Nanda 2018-2020. Se eu não me engano, 2021, 2023 caiu. Não tenho certeza, não me lembro se esse diagnóstico já caiu, tá? Para vocês que estão assistindo esse vídeo lá na frente, eu acho que vocês estão assistindo esse vídeo em abril de 2021. Eu estou gravando esse vídeo no dia que eu descobri que saiu o Nanda. Então eu acabei de ler pela primeira vez o novo Nanda. Ainda não gravei o vídeo, tá? Sobre Nanda. Eu até falei para vocês que está no card. Ainda não está gravado esse vídeo. Mas eu já li alguma coisa sobre isso. Eu não tenho certeza se saiu esse diagnóstico, se não saiu ou se ele só trocou de nome, tá? Mas eu lembro que ele foi citado em algum momento do livro. Mas esse é um diagnóstico. Hipertermia. O paciente está hipertérmico. Está. Aconteceu. É algo real, tá? Diferente do diagnóstico de risco. Então, risco para quedas, né? No adulto, esse inclusive mudou. Esse saiu. Risco de quedas caiu no novo Nanda, 2021-2023. E agora ele se subdividiu. É risco de queda em adulto, criança e em recém-nascido, neonatal. Né? Então, um risco de queda na criança. Ponto. É um risco. Não aconteceu, mas pode acontecer. Tá bom? Bem-estar e adaptação. Então, o paciente está se sentindo bem, se ele não está se sentindo bem, se ele está se adaptando, se ele não está conseguindo. Então, a gente tem diagnósticos ali sobre luto, né? A pessoa que não consegue se adaptar ao luto, né? Nesse novo ano 2021-2023, por exemplo, é um diagnóstico que entrou recente, novo. Então, é um diagnóstico de adaptação. E também a gente tem diagnósticos para disposição da promoção de saúde. Então, se o paciente está se dispondo a querer melhorar, ele tem um problema, ele sabe que isso é prejudicial e ele entende que ele precisa melhorar. Então, também é um diagnóstico de enfermagem que ele está se dispondo a querer melhorar esse ponto que ele tem a melhorar, certo? Partes no diagnóstico de enfermagem. Aqui a gente chega, quando a gente abre, se você pega o seu Nanda aí, abre ele, você vai achar isso. Você vai achar um título, uma descrição embaixo do título, fatores relacionados listados, características definidoras listadas, populações de risco listadas e condições associadas listadas, tá? Esses dois últimos, população de risco e condições associadas, tá aí a partir desse Nanda 2018-2020, tá? A partir dessa edição tem já isso daí. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Título do diagnóstico é o nome do diagnóstico, então risco de quedas,
risco de hipertermia, hipertermia, né? A gente tem obstrução das vias aéreas e assim por diante. E embaixo dela a gente tem a descrição, que é para a gente conseguir saber se realmente esse diagnóstico é o que a gente está pensando ou não, se a gente está se enganando, se a gente está confundindo os títulos. Fatores relacionados é o que está acarretando nesse meu diagnóstico. Então, o que aconteceu, qual que é a origem, qual que é a etiologia desse meu diagnóstico. O que aconteceu para que o paciente tenha isso agora? Obstrução das vias aéreas. O que aconteceu para que o paciente agora esteja com as vias aéreas obstruídas? Tá? Então, pode ser fisiopatológico, pode ser risco, pode ser alguma coisa que tenha um risco. Então, risco de quedas. A cama que o paciente está não tem grade. Não é que você não levantou, não tem. É um risco de quedas, não tem. Tá? Estou evidenciando, esse é o fator relacionado. O fator relacionado é que não tem grade na cama. Vai cair, sabe? A qualquer momento. Então, a gente tem que tentar criar outras estratégias. Exemplos, né? Ali entra, vocês podem ver aqui no nosso slide que eu coloquei como exemplo uma miocardite, por exemplo. Isso é um diagnóstico médico. Então, um diagnóstico médico pode ser, sim, a etiologia de um diagnóstico de enfermagem. Então, por isso que eu falo, não tem que ser levado como base. Né? Só tem diagnóstico de enfermagem se tiver médico. Não, de forma alguma. Porém, se tem o diagnóstico médico, ele pode ser utilizado para que a enfermagem consiga acurar, né? Trazer com mais detalhes o fator relacionado. É diferente de um diagnóstico médico de hipótese. Eu acho que o paciente tem uma miocardite. Segura aí. Né? Então, através do meu exame físico, através da minha coleta de dados, eu mesmo vou chegar nos meus fatores relacionados para esse diagnóstico de enfermagem. Ponto e acabou. Certo? Características definidoras. O que o paciente está me apresentando? Sinais e sintomas que ele tem esse diagnóstico de enfermagem. Então, é tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que o paciente me fala. Tá? Dados subjetivos, objetivos. Então, evidências clínicas desse meu paciente. Então, uma cianose, uma dispneia, uma vontade que ele me fala, se ele está com dor ou não, quanto que é essa dor, isso tudo é uma característica definidora. População em risco e condições associadas não entram nas partes do diagnóstico. Na hora de você escrever um diagnóstico, esse é um vídeo, inclusive, que eu posso trazer para vocês aqui, se vocês quiserem. Como redigir, como que eu escrevo um diagnóstico de enfermagem da forma correta, através do método PES, tá? Que é o método que o Ananda utiliza. População em risco e condições associadas, a gente não entra na hora que você escreve um diagnóstico de enfermagem, ele não vai entrar. Só que ele vai entrar na acurácia. Quando você estiver apurando se um diagnóstico de enfermagem de obstrução de vias aéreas, por exemplo, qual a população que, em geral, os estudos mostraram pra gente que mais acomete? Tudo bem? Vamos colocar aqui crianças, né? Possivelmente. Né? Porque a criança vai colocar tudo na boca, né? Se for ali na idade lactente, etc., vai tentar tudo pôr na boca, vai ter uma obstrução de vias aéreas. Então, é uma população associada, é uma população que está ali de risco. Qual que é a condição associada? Né? O que tem em torno desse paciente, em torno desta pessoa, que faça com que ela tenha esse diagnóstico com mais frequência? Então, isso são coisas que vão mostrar pra gente que o paciente, beleza, eu tô em dúvida, deu ali, na hora que eu escolhi o diagnóstico de enfermagem, o título bateu, a descrição bateu com o que o paciente tem, li fator relacionado, achei um só, característica definidora, duas. Aí você fala, nossa, não tem tanta coisa, tá? Isso é uma coisa que, por exemplo, muitos professores de faculdade se preocupam demais. Só tem um fator relacionado, só tem duas características definidoras. Mano, isso não tem nada a ver. Pode ser que tenha um em um. Se for importante para o paciente, tem que entrar. Tá? Aí que entra a parte do raciocínio clínico. Eu vou ter que pensar lá na frente o que vai acarretar se eu não considerar isso no meu paciente agora. Então, aí entra a população de risco e condições associadas, principalmente as condições associadas. Isso vai entrar como tira-teima, se realmente esse diagnóstico é ou não. Fabio, tem um fator relacionado, uma característica vendedora, mas tem 6 condições associadas. Putz, mano, é um tira-teima importantíssimo para o seu diagnóstico de enfermagem. Tá?
Voltando aqui, falamos já sobre as partes. Se tiverem dúvidas em algum momento desse vídeo aqui, vai voltando nesse vídeo. Se eu porventura não falei de alguma coisa, deixa nos comentários desse vídeo aqui a sua pergunta, que eu posso trazer ou escrever no próprio comentário a resposta, ou até mesmo trazer um vídeo exclusivo só para responder se eu esqueci de alguma coisa muito grande aqui nesse vídeo, tá bom? Partes do enunciado de um diagnóstico de enfermagem NANDA. O que eu vou escrever, tá bom? Como que eu escrevo? Como que eu redijo? Então, peguei aqui um problema, que é o diagnóstico de enfermagem intolerância à atividade, tá bom? Que inclusive saiu no novo NANDA, tá desatualizado, mas tá aqui embaixo, né? A fonte é o NANDA 2018-2020, tá bom? Então, esse diagnóstico, infelizmente, aí saiu no 21-23. Mas vamos lá, intolerância à atividade. Vou colocar na sequência as causas, né? A etiologia, fatores relacionados. Então, relacionado por doença cardíaca e hipertensão arterial. Então, isso daqui está causando isso, tá bom? A etiologia, essas causas estão causando o meu problema. E o que eu estou vendo que o meu paciente está apresentando que me mostra que ele tem isso daqui? Essas características, essas evidências, características definidoras. Então, caracterizada por taquicardia, cansaços esforços, dores no peito. Tá bom? Então, o paciente está me mostrando isso, que ele tem isso e está sendo causado por isso. Perfeito? E aí, como que a gente define um diagnóstico de enfermagem? Então, essa daqui é a sequência, tá bom? Esse é o passo a passo, esse é o momento de tirar aquele print maroto e pôr de plano de fundo na tela do seu celular, se você está estudando sobre isso agora, nesse momento. Então, você primeiro vai identificar os sinais e sintomas relacionados ao caso, utilizar o raciocínio clínico para criar padrão. Então, o que seria isso? Fiz coleta de dados, fiz histórico de enfermagem completo, vou criar um padrão, vou grifar os problemas e vou criar padrões, tá bom? Padrão do quê? Esse paciente tem problema respiratório aqui e aqui. Aqui está mais relacionado, está me parecendo, sei lá, o paciente está com dor aqui na região de flanco direito, pode ser uma coisa renal. Então, vou pensar um pouco na questão renal desse meu paciente. O paciente está preocupado, né, suando, falando muito de casa. Então, vou pensar também um pouco na parte psicológica desse meu paciente. Então, vou criar esses padrões, né, como se fossem categorias de problemas. Dali, dessa categoria, eu vou entrar com a lista de diagnósticos de enfermagem possíveis. Então, eu vou olhar ali no sumário, se eu não tiver o NANDA com muito domínio na minha cabeça, então eu vou olhar o sumário do NANDA, ver pelo título, quais diagnósticos será que esse meu paciente tem? Fazer essa lista, ou dar aquela checadinha, tá? Depois eu vou analisar um por um desses diagnósticos e ver quais características definidoras, quais fatores relacionados meu paciente tem, etc, etc. E definir quais que são os diagnósticos de enfermagem que realmente vão entrar para ele, tá bom? Depois eu vou avaliar os diagnósticos médicos e analisar como essas doenças, né? Vou pensar ali na questão fisiopatológica desse meu paciente e pensar do ponto de vista dos diagnósticos. Lembra, isso daí foi o primeiro assunto que a gente falou nesse vídeo. Vou olhar o diagnóstico médico para pensar o que esse diagnóstico, o que essa doença está causando no meu paciente. Eu estou pouco me lixando para a doença. Eu quero saber da resposta humana. Como que esse cara está conseguindo lidar com essa doença? Tá bom? O que o corpo dele está apresentando que ele está conseguindo combater essa doença. Ponto. E no final, vou pegar essa lista de diagnósticos de enfermagem que já estão acuradas e vou colocar em prioridades. Então, priorização sempre lembrando da parte cardíaca, respiratória, tudo que for vital para o meu paciente. Depois eu vou pensar em coisas semi-vitais e, por último, em conforto. Tá bom? Então, prioridade sempre por isso. Tá bom? Fabio, isso é uma questão interessante, tá? Já caminhando para o fim aqui desse vídeo. Uma coisa interessante, muita gente pergunta, Fabio, um diagnóstico de risco pode ser o diagnóstico principal do meu paciente? Claro que pode. É um diagnóstico de enfermagem, tá? Isso é outra coisa que muito professor em faculdade fala abobrinha, né? Não sabe muito do que está falando e solta isso. Que diagnóstico real é mais importante do que risco. Depende do real, tá bom? Se o meu paciente tem um risco de, sei lá, vamos pensar aí num risco, numa questão mais relacionada à cardíaca ou respiratória. E o único
diagnóstico real que ele tem. Um paciente que está semi-bem, vai. Aquele paciente que a gente olha para ele e fala, pô, pode ter alta daqui a um dia, sabe? O cara tem um risco de uma questão respiratória ou risco cardíaco. Mas o único diagnóstico real que o cara tem é, sei lá, emoções abaladas por causa da família, esse risco ali é prioridade, tá bom? Então, o cara tem um risco de uma questão cardíaca, lembra dessas prioridades. O cara tem um risco de ter algo cardíaco, algo respiratório, algo que vai comprometer a vida dele. Você está preocupado ali com a questão psicológica, do bem-estar entre família. Tem que pensar? Tem que pensar, tem que estar ali. Tem que ter medida de enfermagem, tem que ter implementação de enfermagem para isso. Só que, será que é tão prioritário assim para estar em primeiro lugar? Se eu tiver que escolher entre fazer uma intervenção de enfermagem, eu vou ter que trabalhar nisso e não no risco? Então, risco sim pode ser o diagnóstico prioritário do meu paciente, certo? E falando um pouco aqui, já caminhando para o fim, tá, do nosso vídeo, gente, eu sei que está grande o vídeo, mas eu sei que vocês não vão se arrepender de ficar aqui até o final. Como que a Nanda é organizada, tá bom? Só antes da gente entrar nisso daqui, por favor, não fiquem bravos comigo, mas por favor, já deixem um like aqui nesse vídeo, compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Se ainda não for inscrito, só clicar, rapidão, aqui, nesse botão de inscrever-se aqui embaixo, já vai ajudar demais o Enfermagem Total, certinho? Então vamos lá. A Nanda, ela funciona como um supermercado. Então essa tabela aqui é um supermercado, tá? Você entrou num supermercado aí, você entrou num supermercado Dia aí no Brasil, sei lá, Carrefour tá cancelado já na internet, mas sei lá, qualquer mercado aí, mercadinho perto da sua casa. Você entrou lá, você tem o domínio, então você tem a parte de proteínas. Aí dentro da parte de proteínas, você tem queijos, ovos, carnes, peixes, papapá. Aí você tem lá uma grande placa, grãos. Aí você chega lá, aí dentro desses grãos você tem pão, cereal, farinha, massa, arroz. Aí você tem uma outra placa gigantesca lá falando de frutas aqui. Aí você vai lá, tem fruta enlatada, tem fruta fresca, fruta congelada, tem os sucos, né? Aí você olha lá para um canto, tem a parte lanches, né? Uma lanchonete. Aí você vai lá, tem bolo, tem bala, tem batata frita, biscoitos, salgados, tortas. Então, tudo categorizado. E a Nanda funciona do mesmo jeito, nesta imagem aqui, tá? Domínios e classes da taxonomia da Nanda. Esse daqui eu sempre falo para os meus alunos, galera, essa é a imagem que tem que estar de plano de fundo do seu computador, se você está estudando isso. Na minha época da faculdade, não fiz isso? Não, porque meu ensino foi horrível. Mas depois que eu saí da faculdade e fui pesquisar fundo sobre isso daqui, eu vi essa imagem e falei, meu, isso daqui tem que estar na minha cabeça. E hoje em dia tá bom? Então, é a mesma categorização desse supermercado, só que para os diagnósticos de enfermagem. Então a gente tem diagnósticos voltados à nutrição. E o que é classes, né? As classes que a gente ingestão, digestão, absorção, metabolismo, hidratação. Tá. Vamos lá. Atividade e repouso. Esse domínio 4 é talvez um dos que a gente mais utiliza na prática, tanto clínica quanto para fazer estudos de caso. Então a gente tem parte de sono, repouso, atividade e exercício, equilíbrio de energia, resposta cardiovascular e pulmonar, autocuidado desse meu paciente. Vamos lá, parte de enfrentamento e tolerância ao estresse, então respostas pós-traumáticas, respostas de enfrentamento, estresse neurocomportamental. A gente tem a parte de segurança e proteção, é outra muito utilizada. Talvez esses dois aqui, né, atividade, repouso, segurança e proteção, são os principais domínios da Nanda, que a gente mais utiliza, pelo menos ali na prática de sala de aula, né, para passar casos clínicos. Então a gente tem aqui em parte de infecção, lesão física, violência, risco, tudo que está atentando contra a segurança dessa pessoa. Então, a Nanda ela é classificada assim. Então, nesse momento aqui da aula, onde eu falei para vocês fazerem usar o raciocínio crítico para criar padrões, e aí você fala, esses problemas aqui estão associados à respiração. Então, eu venho aqui e vou direto na minha classe respostas cardiovasculares e pulmonares. Não tem por que eu ficar vagando por comunicação, por imagem corporal, por desempenho de papéis, respostas familiares, relações familiares, se meu problema é cardiovascular, tá? Então,
é muito importante que a gente saiba disso para a gente não ficar vagando. Esse é o momento que muito aluno chega para mim e fala, Fabio, eu fico, para fazer um caso clínico, eu tenho que ficar 3 horas folheando Nanda. Você fala, porque você está folheando? Você acabou de me falar. Nanda não se folheia, Nanda vai direto no diagnóstico, pelo menos na classe que você quer. Então, é muito importante que a gente tenha essa imagem na nossa muito clara, né, pra gente. Precisa decorar? Não, você pode ter fácil acesso, pode deixar no seu celular, você pode deixar uma cópia disso dentro do seu caderno. Você não precisa decorar isso daqui. Eu decorei porque eu falo sobre isso todo santo dia da minha vida, né? Já 4 anos que eu leciono sobre isso. Então, ok, para mim é justificável, mas para você, se não for seu foco trabalhar só com SAI e você ter um domínio absurdo sobre isso, você pode ter de fácil acesso. Mas esse é o princípio, sabe? Esse é o caminho mais fácil, o caminho mais lógico de você trabalhar com a Nanda. Pensou? Problemas? Classificou em padrões. Esses padrões você vai conseguir ir direto ao ponto na Nanda, para não ficar devagando, ir direto ao ponto, achar rapidamente a informação que você precisa, e dali delas você vai acurar os diagnósticos de enfermagem que você procurou para esse seu paciente. Beleza, gente? Essa foi a aula de hoje. Né? Eu não trouxe aqui, não abri Nanda, folheei, falei para vocês. Se vocês quiserem, se deixarem bastante like, deixa aqui nos comentários se vocês querem um vídeo eu trazendo um caso clínico e a gente procurando juntos aqui diagnósticos de enfermagem. Vamos fazer juntos na prática um diagnóstico de enfermagem. Que tal? Então, deixa aqui nos comentários se vocês querem esse vídeo. Beleza? Compartilha esse vídeo, dando aquela lembradinha com mais pessoas, galera da sua faculdade, galera do hospital. E se ainda não for inscrito, por favor, clique aqui nesse botão de inscrever-se aqui embaixo, que ajuda demais esse reinício, essa reestruturação aí do enfermagem total. Certinho, gente? Muito obrigado para você que ficou até o final. Um vídeo longo. Até a próxima. Tchau, tchau.